vinha dizendo, a gente conversou um pouco sobre Marta e Maria, né? Algumas cenas que nós vimos na Bíblia, alguns pontos na Bíblia que nós vimos, 3 na verdade, mais especificamente, mostrando a história de Marta e mostrando a história de Maria, né? E hoje eu quero falar com você, continuar nesse mesmo contexto, nessa mesma circunstância, nesse mesmo propósito que estamos vivendo como igreja, de entendermos a importância de sermos um crente vencedor. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho então sobre Abraão e Ló. Você conhece Abraão e Ló? Conhece? Tem alguém aí? Vocês estão vivos? Amém? Então, Abraão e Ló. Então, veja, através da vida de Abraão e Ló, ou seja, 2 homens de Deus, essa é uma verdade, né? Vamos demonstrar hoje grandes sinais proféticos para os nossos dias. E eu digo aos líderes de célula, grave aí a palavrinha, né? Anote tudo, porque você vai ter a internet para você depois, amém? Né? Glória a Deus. E vamos fazer hoje um paralelo dessas 2 vidas, observando justamente o padrão de Deus para o crente que é vencedor. Amém? Existe crente derrotado e crente vencedor. E eu quero fazer esse paralelo com você. Os 2 são crentes, os 2 creem, mas um se porta como cristão e o outro não se porta como um cristão, se porta como alguém mundano. Amém? Esses 2 estilos de vida, eles caminham em toda a Bíblia. Esses 2 estilos de vida, o de Abraão e Ló. O crente espiritual, o homem espiritual e o homem carnal. O homem que vive pelas coisas da carne, pelos desejos da carne. Né? Isso você vai encontrar em todo o contexto bíblico, em toda a Bíblia, né? E não tem diferença essa circunstância que nós vamos falar nesta noite, que nada mais é aquilo que a gente tem falado muito em nosso meio, sobre ser um cristão vencedor ou um cristão derrotado. Amém? Aleluia. Veja, muitos crentes têm vivido uma vida cristã sem compromisso com o reino de Deus, amado. E por isso, eles acham que mesmo assim, eles ainda são vencedores, eles se declaram vencedores, mas eles não têm tido nenhum compromisso em suas vidas, justamente com aquilo que o Senhor disse para tomarmos de compromisso, o reino de Deus. Amém? E o fato de sermos salvos nos faz legalmente, ou seja, direito legal de sermos vencedores. O fato de eu ser salvo, isso me dá direito legal, me faz um direito legal. Eu sou legalmente vencedor. Repita assim comigo. Eu sou, em Cristo, legalmente vencedor. Mas eu preciso manifestar essa experiência de vitória em minha vida para verdadeiramente tomar posse de ser um vencedor. Você entendeu? Você compreendeu? Todos os cristãos são legalmente, a partir do momento em que você recebeu a Cristo em sua vida, a partir do momento em que Cristo foi participante da sua vida, você tomou o direito legal de ser um vencedor. Mas você precisa experimentar agora esse direito legal, manifestando em sua vida esta vitória, vivendo como um crente vencedor hoje ainda. Jesus disse que o reino de Deus hoje está onde? Dentro de vós. Então sou eu que tenho o poder de manifestar o reino de Deus para este mundo. Isso é experimentar a vitória que Jesus fez na cruz pela minha vida. Você está entendendo? Mas eu posso viver isso ou não viver isso. Isso são escolhas. Veja, Cristo morreu na cruz para me salvar. E eu não tenho obra nenhuma nisso, participação nenhuma nisso. Só que aí Jesus diz assim, agora vão e façam discípulos de todas as nações. Nós recebemos uma ordem para sermos vencedores mediante aquilo que Cristo fez na cruz pela minha vida e a sua vida. Você está entendendo? E eu quero realçar então aqui alguns conceitos, alguns aspectos bem importantes para as nossas vidas nos dias de hoje, para que enxerguemos,
para que analisemos, para que possamos ponderar a nossa vida, se estamos sendo um crente vencedor ou um crente derrotado, e possamos tomar ainda posse em vida de decidir mudar a minha vida para conseguir alcançar o objetivo de Cristo para comigo. Você está comigo nessa? Você está comigo aí? Veja só, então, através da história de Abraão e de Ló, eu quero trazer alguns conceitos para você. Por exemplo, o primeiro, Abraão ouviu Deus. Ló, não. Ló simplesmente seguiu a Abraão. Já temos uma diferença grandiosa aqui. Lá em Gênesis capítulo 12, você vai encontrar o seguinte. Lá no início da Bíblia, nós vamos ficar em Gênesis, porque Abraão e Ló estão em Gênesis, amém? Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Bem fácil, primeiro livro da Bíblia. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, como quem disse para ele? Quem falou com ele? E foi Ló? Ló apenas seguiu. Mas quem falou com Abraão? O Senhor. Amém? Amém? Veja, Abraão, ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Quanto a Ló, não existe nenhuma menção bíblica, nada, de que Deus tenha chamado ele, e ele simplesmente, o que nós encontramos na Bíblia, é que ele seguiu a Abraão. E se pararmos para analisar nas nossas vidas hoje cotidianas, como cristãos, crentes, evangélicos, você chame o nome que você quiser. A questão é de sermos cristãos porque cremos em Cristo. E cristão está na Bíblia, amém? Mas o restante são só nomes que foram nos dados e não tem problema nenhum de levarmos isso. Mas muitos de nós hoje caminhamos uma vida cristã, ouvindo Deus falar por tabela. Deus fala com o líder, Deus fala com o pastor, e eu apenas sigo ele, apenas obedeço, apenas sigo a sua vontade. Muitos cristãos nos dias de hoje nunca ouviram a voz de Deus. Pastor, está errado ouvir Deus por tabela, Deus falar com o meu pastor, Deus falar com o Senhor, que é o meu pastor, e eu te seguir? Está errado se Deus falar com o líder e eu seguir ele? Não está errado. A questão está em eu viver uma vida somente voltada nesse propósito. Porque Deus habita em minha vida também. Deus habita em meu coração também. O Espírito de Deus passou a habitar em meu espírito quando eu comecei a crer em Cristo. E por isso Ele fala comigo também. Então veja, aquilo que eu estou tomando de propósito, que é caminhar por ouvir o meu pastor, ouvir o meu líder, deveria ser o propósito de eles confirmarem tudo aquilo que Deus fala comigo. Deus fala comigo, Deus ministra em meu coração, Deus fala em minha vida, através da palavra, através da oração, através de jejum. Há várias circunstâncias, um cair de folha numa árvore a qual eu estou passando na rua. Deus ministra o meu coração. Por exemplo, nem um fio de cabelo cai na cabeça de uma pessoa se Deus não permitir. Aí você olha aquela folha caindo, ela está caindo porque Deus permitiu. É Deus ministrando em sua vida. Deus falando com você. É você tendo experiências com Deus, assim como Abraão teve. E até esse momento, você que pode ser que não saiba, mas Abraão e toda a história conta lá que eles eram idólatras, eles ouviam muitos deuses, eles falavam com muitos deuses, eles seguiam muitos deuses, mas quando todos os deuses tinham sua imagem, tinham sempre alguma coisa para eles enxergarem. Mas quando ele escuta desse Deus que não tem imagem, que é espírito, que fala ao coração dele, ele pela fé
Porque a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Pela fé, ele seguiu aquela voz que entrou no coração dele. E ele foi para uma terra que ele não sabia, que ele não conhecia, que ele nem sabia onde é que era. Ele simplesmente pegou as suas tralhas, a sua família e foi caminhar. Você está entendendo? Por ouvir uma voz, ele foi contrário a tudo aquilo que a circunstância da época dizia. Saiu do aconchego da sua família, ou seja, onde seu pai estava, todos os seus familiares. Ele saiu da segurança para viver uma insegurança no deserto por uma voz. Ló só foi com ele, seguiu ele. E por seguir ele foi abençoado por um bom tempo, amados. Amém? Veja, o crente vitorioso é aquele que aprendeu a ouvir de Deus e a seguir as suas direções. Isso é um crente vitorioso. Ele tem experiências com Deus, aprendeu a ouvir a voz de Deus e caminhar debaixo dessa direção. Já o derrotado, ele simplesmente segue a multidão, segue a onda, segue a maré, segue as circunstâncias que vão lhe caber no seu coração porque ele acha que está bom. Ele nunca consegue ir contrário a nada porque ser contrário a alguma coisa você precisa se posicionar de uma forma mais ofensiva muitas vezes. Olha a diferença de Abraão e Ló. Não tem como eu e você alcançarmos vitória, amados, se para ouvirmos Deus sempre em nossas vidas, nós necessitarmos de um profeta. Não existe como ter vitória. Ou vidente, ou o que você quiser chamar, cartomante, né? A profecia existe, eu não nego isso. Mas um crente vencedor, um crente vitorioso, ele não vai atrás de um profeta para ouvir Deus. O profeta vai até ele quando quer falar, porque quando Deus quer falar, mas Deus bate na sua porta se for preciso. Deus já bateu na porta da minha casa para falar com a minha esposa. Numa circunstância que até hoje nós nunca mais vimos esse homem. E a Bíblia diz que Deus coloca anjos em nosso meio para falar conosco. Eu acho que aquele cara era um anjo, porque ele nunca mais apareceu. Chegou lá batendo na porta vendendo CD. Entrou, minha esposa disse que não queria, mas ele disse que estava lá porque Deus mandou ele lá para levar uma palavra para ela. E ele simplesmente confirmou tudo o que ela estava vivendo e entregou uma palavra para ela. Sabe, nós não precisamos sair daqui, ir até Criciúma, buscar um profeta para falar aos nossos corações. Deus conhece as nossas vidas. Deus te conhece por inteiro. Ele bate na sua porta. Sabe, ir atrás de profeta é a mesma coisa que ir atrás de cartomante, de videntes, que são coisas que o mundo faz, amado. E isso é coisa de um crente derrotado, não um crente vitorioso. Sabe? E o mais interessante, que um profeta ele é levantado para confirmar em sua vida tudo aquilo que Deus está ministrando em seu coração. Se ele falar algo novo, segura aí as pontas. Porque Deus precisa falar com você também. Você está entendendo? Deus ministrou tantas coisas no nosso coração e veio uma pessoa lá em casa e entregou uma outra palavra. Mas era algo totalmente novo e contrário ao que Deus falou durante 10 anos em minha vida. Você acha que eu larguei tudo que Deus falou por 10 anos por uma palavra de uma pessoa que foi lá em casa? Nem por nada. Eu aguardei Deus começar a confirmar e até hoje Ele nunca confirmou nenhum trecho dessa palavra que foi ministrada. Precisamos tomar cuidado com as coisas. Por isso que é importante ouvir a voz de Deus e caminhar debaixo da sua voz. Assim como Abraão ouviu ao Senhor e seguiu, assim nós precisamos ser também. Não somente como Ló,
que simplesmente seguiu a Abraão sem saber nada. Sabe a segunda característica? Abraão andou por fé, Ló andou por vista. E nós somos chamados a viver por quê? Então veja, Abraão andou por fé, Ló andou por vista. Gênesis capítulo 13, verso 1 vai dizer assim, ó. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul. Ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Né? E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanho, gados e tendas. Então veja, a Bíblia não relata que Ló era rico, mas a Bíblia relata que Ló tinha muitos bens também. Isso é diferente para Deus. Ser rico e ter bens. Sabia disso? Ser próspero e ser rico. Isso tudo para Deus faz diferença, amados. Por isso que a Bíblia não diz que Ló era rico, mas diz que Ló tinha muitos bens. E hoje não vou detalhar o porquê que ele tinha os bens. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam, e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, somos parentes. Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Olha só, veja. Então, olha o que o texto está dizendo, né? Houve um problema entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, porque não havia mais espaço para eles andarem juntos. Havia muito gado para eles, então não tinha mais como eles andarem juntos. Por quê? Porque Abrão era muito rico e Ló tinha muitos bens. Ou os dois tinham muitos bens. Então Abrão propõe a Ló dizendo o quê? Seguinte, Ló, pode escolher aí, ó. Estamos aqui na colina, escolhe, olha aí. Olha para todos os lados. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a frente, eu vou para trás. Escolhe. Onde você for, eu vou para o outro lado. E aí veja bem. Ló olhou para onde? Para as campinas verdejantes. Aquela coisa linda, né? Cheia de verde, cheia de coisa linda. Né? E ele olhou para o outro lado, uma terra esturricada, seca. Aonde você imagina que Ló escolheu? A terra verdejante. Porque os olhos dele é que estavam sendo voltados naquele momento. Sabe, a Bíblia não relata em nenhum momento, nenhum momento em que Ló foi consultar o Senhor, Ló foi falar ao Senhor que decisão ele tinha que tomar, o que ele tinha que fazer. Mas ela é muito clara que ele, aos olhos naturais, a visão natural dele, ele olhou e aquilo encheu, brilhou os olhos dele para que ele tomasse a decisão. Isso é andar por vista e não por fé. Isso é andar por vista sem depender de Deus. Você toma decisões por aquilo que você está vendo a circunstância na sua frente, sem consultar a Deus, sem analisar, sem ponderar, mas aquilo que está parecendo certo naquele momento você vai lá e toma. E aí, de repente, num dado momento do dia, aquilo se torna um problema e um peso na sua vida. E você não sabe por quê.
Sabe, a Bíblia vai relatar que nós não devemos ter pacto com os ímpios. Como é que é a palavra lá? 1 Coríntios? Me ajuda? Não é ter comunhão. Julgo desigual com os ímpios. Não podemos entrar no mesmo julgo desigual com eles. E aí tem um monte de crente querendo fazer sociedade com ímpio. Profissional. Querendo se casar com ímpio. Ou seja, fazendo tudo aquilo que Deus disse para não fazer. Não vai, não consulta, mas olha, eu me apaixonei por aquela mulher, pastor. Eu vou trazê-la para a igreja. Traz nada, ela vai te levar para o mundo. Porque você está olhando com os seus olhos naturais. Você não foi consultar Deus, você não foi aguardar em Deus, você não foi esperar em Deus. Porque você tem certeza, muitos ainda têm certeza que se for consultar a Deus, Deus vai dizer que não é aquele que é para ele fazer. Então ele já nem vai. Essa é a diferença de quem anda por fé e quem anda por vista. Mesmo em circunstâncias que pareçam mais óbvias na minha vida para tomar decisão, eu preciso parar e orar para ver o que Deus quer para a minha vida, amado. Eu preciso parar e analisar. Mesmo que pareça uma completa estupidez eu não fazer um negócio super lucrativo para a minha vida. E se eu não tomar a decisão hoje, não vai dar certo. Eu preciso parar e ouvir Deus. Eu dizia muito isso para minha esposa antigamente, né? Porque eu queria uma coisa. Sabe quando criança quer um presente? Ela faz de tudo para alcançar aquele presente. E eu dizia assim para minha esposa, mas se nós não decidirmos hoje, eu vou perder isso. Porque o cara vai vender para outro. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Me ajuda, me deixe. Querendo convencê-la. E aí eu me lembro que na época ela dizia, né? Vai orar. E eu já sabia que se eu fosse orar, a resposta era negativa. Então eu não queria. Eu queria era convencê-la. Porque o crente carnal, ele tenta convencer tudo ao seu redor, porque ele já está convencido de que aquilo é o certo. Ele já se convenceu. Agora ele precisa convencer as circunstâncias ao seu redor de que aquilo é o certo a ser feito. Mas o crente espiritual, o homem espiritual, não, ele vai consultar a Deus. Sabe o que é interessante? Ló, nesse momento, ele não consulta Deus. Ele simplesmente olha para aquilo, os olhos naturais dele se enchem e ele toma a decisão de ir para as campinas verdejantes e ele vai até chegar em Sodoma e se estabelece lá. Amém? Mas quando Ló se afasta de Abraão, quando Ló sai de Abraão, e Ló quer dizer véu, ou seja, o véu dos olhos de Abraão foram retirados de sua vida, Deus vem e fala com ele. Enquanto Ló esteve com Abraão, Deus não falou mais com ele. Você parou para perceber isso alguma vez se você já leu esses textos? Deus fala com Abraão, manda ele sair da terra dele, da parentela dele, e aí ele leva a parentela junto, que é Ló. Deus não fala mais com ele. Ele passa por um monte de circunstâncias na vida dele e Deus não fala com ele. Mas quando Ló sai dele, que ele diz ali, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para frente, eu vou para trás, onde você for, eu vou contrário ao que você for, para que nós possamos ter uma vida, cada um vivendo por si. Naquele momento em que Ló se afasta dele, Deus vem e fala com ele. Aí Deus diz assim para ele, olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, olha para frente, olha para trás. Tudo isso eu te darei. Ele não precisou pedir nada. Você está entendendo as diferenças entre um crente espiritual e um crente carnal? Ele não precisou pedir, ele não precisou almejar, ele não precisou nem desejar. O Senhor disse que daria tudo para ele. E o Senhor tem dito para as nossas vidas que tem tudo para nos dar.
E nós muitas vezes não alcançamos e conquistamos porque não olhamos para o Senhor, olhamos para o esforço das nossas próprias mãos. E o esforço próprio é obra da nossa carne. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Sabe, Ló andou por vista e o resultado dele andar por vista, ele foi parar logo na cidade de Sodoma. Veja só. A terceira circunstância, a terceira característica, Abraão habitou em tendas, Ló na cidade de Sodoma. Então veja, interessante a gente parar para perceber aqui, né? Porque com certeza, num dado momento da vida de Ló, Ló pensou assim com ele assim, olha, por que eu vou morar em tendas? Se tem uma cidade tão confortável, tão maravilhosa, com toda a segurança aqui perto. Lembrando que as cidades na época de Abraão e Ló, elas eram muradas normalmente. Por isso que a gente fala que os anciãos, né, a Bíblia fala que os anciãos ficavam à porta da cidade. E lá na porta da cidade era onde aconteciam as negociações, onde eram julgadas as causas. Não tinha juiz, tinha os anciãos das cidades e eles julgavam as coisas, eles determinavam as coisas. Uma pessoa arrendava a sua terra lá para outra pessoa, então eles iam lá no ancião, assinavam um papel lá na frente do ancião, dizendo, olha, ele vai ter o direito de usar a minha terra por 50 anos, o jubileu, ou por 7 anos, se fosse um judeu, depois eu tenho o direito de tomar posse de novo. Aí chegava ao final do tempo, ele ia lá e pegava e tomava posse do seu terreno. Aonde? Eles iam na porta da cidade, onde estavam os anciãos, mostravam o papel e tomavam de posse de volta de novo. Amém? Então veja, toda uma segurança que tinha uma cidade. Mas Abraão habitava em tendas. E aí Ló foi habitar onde? Em Sodoma. Por quê? Porque provavelmente ele pensou, né? Pô, tão seguro, tão maravilhoso. Não é lógico eu habitar em tendas. Insegurança nas noites no deserto. Frio. Ladrões. Não faz sentido, vou para Sodoma. E tudo isso que parece ser lógico, na verdade é um entendimento próprio das nossas vidas. E todo entendimento próprio das nossas vidas é coisa da carne. E a carne nunca vai conseguir virar algo espiritual na nossa vida, amado. Sabia disso? Tudo que é carne é carne. Nós estamos estudando isso na escola de maturidade essa semana. Sobre as funções do corpo, que são as coisas da carne. Então veja, o problema naqueles dias de habitar em tendas fazia parte do mover de Deus. Você sabia disso? Fazia parte do mover de Deus. Ele era contra a cultura vigente. Ele ia contra justamente a cultura vigente, que é justamente a disposição de agradar a Deus. Eu ir contra a cultura que está andando por aí vigente nesse meio. Isso faz parte de um cristão. Ir contra o que todo mundo diz que é certo. Não tem nada de errado, nem antiético, nem criminoso, mas simplesmente era fora da vontade e do mover de Deus. Sabia? Mas pastor, por que Abraão habitava em tendas, sendo que todo mundo habitava em cidades? E por que ele resolveu habitar em tendas? Para que ele fosse verdadeiramente aquilo que nós dizemos com a nossa boca cheia nos dias de hoje, peregrinos nesta terra. Então ele não tomou posição em nenhuma cidade, sendo peregrino nessa terra, porque ele estava aguardando uma cidade que vinha do alto. Deus falou com ele. Hebreus capítulo 11, abre lá comigo. Vai falar isso. Paulo, o escritor de Hebreus, vai dizer isso lá, no capítulo 11, nos Heróis da Fé. Capítulo 11, verso 9. Hebreus capítulo 11, verso 9. Amém? Diz assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos,
da qual o artífice e construtor é Deus. Deus falou com ele, dizendo que tinha uma habitação para ele. E por esse motivo, pela fé, por tomar posse do que Deus falou para ele, ele habitou em tendas, aguardando a cidade que vinha da parte de Deus para a vida dele. A atitude de Abraão de morar em tendas, ela era justamente profética. Indicava que a sua fé e a sua esperança não estava nas coisas deste mundo, mas estava em Deus. Sabia? E também era a forma de não se contaminar com as coisas deste mundo naquela época. Porque os arqueólogos estão encontrando nos seus estudos, cavocando, eles cavocam tudo, né? Eles estão cavocando e encontrando, dizendo que cada cidade naquela época, elas tinham deuses. As cidades tinham os seus deuses. E o povo era obrigado a cultuar esses deuses, o povo que morava na cidade. Então, quando ele resolve habitar em tendas, ele se exime de estar indo contra a vontade de Deus. Ele se exime de sair da vontade de Deus para viver na vontade deste mundo. Você está entendendo? E é justamente isso que precisamos entender nos dias de hoje. Se nós desejamos ser uns crentes vencedores, amado, nós precisamos ser como Abraão. Estar em harmonia com o mover de Deus em nossos dias. Mesmo que isso pareça ilógico, não tenha lógica para os padrões que são deste mundo. Quer ver uma coisa para os dias de hoje? O mundo todo está em desespero, não está? Com a pandemia. E um cristão, crente espiritual, ele consegue se alegrar em meio a tudo isso. Porque mesmo em meio a uma pandemia, ele consegue enxergar o mover de Deus e se colocar dentro do mover de Deus. Para viver esse mover em sua vida. Porque ele não está focado e ligado às coisas deste mundo. Pastor, isso é irresponsabilidade. Não, isso é mostrar que esse mundo não me pertence. Quem me pertence é as coisas do Senhor. Mas eu tenho compaixão para as pessoas neste mundo, com certeza. Mas a minha vida não é vivida em favor das coisas deste mundo. A minha vida é vivida em favor do mover de Deus para comigo. Você está entendendo aí? Eu me movo segundo o que Deus diz para eu me mover. Eu não sei a sua vida, a minha vida mudou 360 graus. E no início eu não entendia, eu não compreendia, eu estava achando dificultoso, eu estava achando difícil. Toda a mudança da minha vida que ocorreu por causa desse problema que nós estamos enfrentando. Só que em todo momento eu me posicionei no Senhor para tentar saber o que Ele tinha para com a minha vida. O que Ele queria com isso. E a resposta dele foi: tudo que tu me pedisse ao longo de todos os anos, eu estou cumprindo na tua vida agora. Aproveita. Tempo para fazer coisas que eu não tinha. Tempo para viver para coisas que eu não tinha. Tempo, tempo e tempo, porque o maior problema do ser humano hoje é tempo. Todo ser humano reclama do tempo. E eu hoje tenho aproveitado o máximo esse tempo em favor do Senhor para a minha vida. Tenho vivido a graça abundante dele em meu coração e em minha casa. Você acha que eu não vou me alegrar? Mas pastor, está todo mundo correndo o risco de pegar essa doença, o senhor não tem medo? Amados, estamos vivos para isso. Posso correr esse risco todos os dias, posso pegar essa doença. Como um ser humano, eu me seguro, eu me cuido.
mas não deixo de viver as coisas do Senhor nem um momento. E se o Senhor pegar? Peguei. E se o Senhor morrer? Morri. Vou para a glória. Aleluia. Paulo disse isso. Sabe, quando você começa a ter experiências com Deus, tudo que você começa a falar, começa a vir à sua mente as palavras bíblicas. As coisas que Paulo disse, as coisas que João disse. Paulo disse, eu queria muito estar com Deus. Paulo disse, mas por causa de vocês eu ainda estou nessa terra e vou ficar mais um pouquinho aqui. E vou suportar mais um pouquinho aqui por amor à vida de vocês. Mas a minha vontade era estar com Deus. Sabe qual é o grande problema de um cristão carnal? De um crente carnal? É que ele não quer estar com Deus. Morrer para ele é a pior coisa que tem. Eu já escutei isso de muitos crentes. Sou muito novo ainda para morrer. Jesus não pode voltar agora. Eu já escutei isso de crente. Amados, o meu maior desejo, olha, sendo sincero com você, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas. Mas o meu maior desejo da minha vida é estar com Deus. Não vou forçar a barra para estar com Ele antecipadamente. Mas se Ele quiser me levar, eis-me aqui, Senhor. Agora, se Ele não quer me levar, eu estou aqui por amor às pessoas que Deus tem colocado em meu coração. Continuo a praticar a sua obra, não negligencio a sua obra, não paro, não me isento. Mas a maior alegria de um cristão é essa. Abraão não habitou em nenhuma cidade, porque Deus disse para ele que tinha uma cidade para ele, o construtor dessa cidade era o próprio Deus. Então ele não tomou a decisão de não ficar em nenhuma cidade, ele tomou a decisão de habitar em tendas, aguardando todos os dias, ansiosamente, por essa cidade que viria da parte de Deus para ele. Todos os dias, quando você se levanta de qual forma? Com que contexto na sua vida, com que desejo você se levanta? Ai, mais um dia de vida que eu tenho que ir trabalhar. Ou você se levanta, você se alegra e diz, eu tenho vida, e vida em abundância. Glórias ao Senhor nas alturas, por mais um dia que eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Sabe, essa é a questão. Essa é a alegria de viver. Esse é o desejo de conhecer, de estar com o Senhor, de não se apegar às coisas deste mundo e de se alegrar com coisas tão pequenas. Foi isso que Abraão fez quando ele tomou a decisão de não viver numa cidade. Mas quando Ló tomou a decisão de andar numa cidade, ele se prostrou diante de tudo que aquela cidade tinha para a vida dele. E o caminho dele, daquele momento em diante, é só derrota. Por isso que ele é um crente derrotado, porque ele foi salvo, mas é só incomodação. Vamos continuar para você entender o que eu estou querendo dizer? Amém? Então veja, Ló é levado cativo. Ou seja, Ló é levado preso. E Abraão tem que ir lá soltá-lo, tem que ir lá libertá-lo. Né? Lá em Gênesis 14, tem a história da guerra de 4 reis contra 5 reis. Né? E esses 5 reis está justamente o rei de Sodoma, onde Ló morava. E os 4 reis vencem os 5 reis, e como despojos eles tomam posse de tudo o que tem na cidade, levando escravos os donos da cidade. Amém? E o que acontece? Acontece que um foge e vai lá contar a Abraão. Olha, teu sobrinho Ló foi levado escravo. E Ló vai libertá-lo, com 300 homens nascidos em sua casa. Ele sai para libertar Ló. Em guerra, vence e liberta Ló. Sabia disso? Sabe que é uma coisa que é interessante? O crente carnal, amado, ele sempre dá trabalho aos espirituais. Sempre. O crente carnal, ele sempre dá trabalho aos espirituais. O crente espiritual, os espirituais, eles têm problemas na sua vida. Mas os carnais, eles são um problema. Amém? Tudo aconteceu justamente porque Ló estava no lugar errado e na hora errada. Tudo aconteceu por causa disso.
o entendimento próprio da minha vida, ele me leva para fora da vontade de Deus. E nessas circunstâncias, né, eu vou sofrer muitas perdas desnecessárias na minha vida. Sabia disso? O entendimento próprio me leva para fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, eu vou sofrer muitas circunstâncias que não são necessárias. Percas que eu vou sofrer que não haveria necessidade de perder. Sabe o que é mais interessante quando você lê 14 em casa aí, se você quiser ler? É que nós não vemos Ló agradecendo a Abraão por ter ido lá salvá-lo, libertá-lo. Agora os reis foram lá agradecer a ele, mas Ló não. E veja que Ló estava tão envolto a viver uma vida em meio ao pecado, que adivinha para onde Ló voltou a morar? Sodoma. Ló voltou a morar em Sodoma. Veja que toda aquela circunstância que Ló passou não serviu de advertência para a vida dele, para ele tomar uma decisão de mudar de vida. Muito pelo contrário, deve ter condenado os outros, deve ter posto a culpa em Abraão. Porque é isso que o crente carnal faz, ele põe a culpa em todo mundo, mas ele não olha para a sua própria vida. Porque se não fosse aquele dia que Abraão tivesse dito para nós nos separarmos, eu estava junto com ele, isso não tinha acontecido. Não é isso que um crente carnal faz? A culpa é de Abraão. Eu estou passando por isso, eu fui preso, eu fui parar em Sodoma por culpa de Abraão. Porque se não fosse Abraão, eu não tinha passado por isso, estava muito bem, estava continuando com as minhas riquezas, estava continuando a crescer meu gado. Lá andando com ele, sendo abençoadíssimo. Mas o dia que ele mandou eu me separar dele, o que aconteceu? Minha vida foi para cá, para as cucuias. A culpa é de Abraão, não é minha. Aí o que acontece? Passou por toda a circunstância, passou por todos os problemas, foi preso, foi levado cativo, foi levado como escravo. Aí é libertado, volta a morar na cidade que trouxe muitos problemas para a vida dele. É difícil, amado. Essa é a diferença entre um crente carnal e um espiritual. O quinto ponto que eu quero falar com você, Deus fala com Abraão. Ló só conhece o mover de Deus. E quando diz que Deus fala com Abraão, Deus fala conosco. Gênesis 18, coloca lá para mim aqui. Gênesis 18, verso 17 até o 19. Deus resolve destruir Sodoma. Você conhece essa história, né? Deus resolve destruir Sodoma. E qual é a atitude que ele tem com relação a Abraão? Olha o que ele vai dizer. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Verso 19. Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ocultarei eu algo do que eu tenho a fazer de Abraão? Você está entendendo? Antes de Deus agir em Sodoma, Deus fala com Abraão. E aí, se você continuar a leitura, tem aquela história lá, né? Mas, Senhor, Deus falando com Abraão: Senhor, se lá tiver 5 fiéis a ti, o Senhor vai destruir a cidade? Senhor, lá se tiver 10 fiéis a ti, o Senhor vai destruir a cidade? Você lembra disso? Tudo isso antes de Deus destruir Sodoma. Deus não ocultou nada do que ele tinha que fazer a Abraão. Porque Amós também vai dizer assim, capítulo 3, verso 7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos.
Deus não vai fazer coisa alguma em sua vida sem antes Ele te anunciar primeiro. A questão é, você tem se colocado espiritualmente para ouvir a Deus ou você tem aguardado consequentemente, carnalmente, aquilo que Deus tem feito? Essa é a diferença. Deus fala comigo, Deus fala com você. Para que as decisões sejam tomadas, para que a mudança seja gerada, para que o mover dele seja vivo em minha vida. Assim como ele fez com Abraão. Mas com Ló, não há nenhum relato de que Deus falou com Ló. Ló viu o mover de Deus. Simplesmente ele viu. Quando Deus agiu, ele saiu da terra porque foi avisado para sair. E ele viu o que Deus fez com ele. Amém? Veja, Deus tem agido assim nos dias de hoje para com a minha vida e a sua vida. A questão é, quantos de nós temos percebido o mover do seu braço em nossos dias? Há uma intensa agitação espiritual, do mundo espiritual em nosso redor, amados. Há uma intensa agitação, o mundo espiritual não para em nosso redor. Mas muitos de nós temos dormido tranquilamente, como Ló em Sodoma, à beira da destruição. Só aguardando ver o circo pegar fogo, como diz aquele. E aí, depois que tudo aconteceu de errado, a culpa é de quem? De Deus. É isso que eu acho mais interessante na vida de um crente. A dificuldade que ele tem para olhar para si mesmo, para tomar uma decisão de mudar de vida. Para tomar uma decisão de viver o melhor de Deus para sua casa. Mas sim, ele coloca a culpa em todo mundo. Todos ao seu redor. A sociedade. Se ele é crente, é o pastor, é o líder de célula, é a esposa que não ajuda, é o marido que não é sacerdote, é os filhos que não cooperam. Sempre tem uma desculpa para tudo, mas nunca toma uma posição verdadeira de dizer: eu sou o que Deus disse que eu sou. E o que Ele disse que eu sou, eu me posiciono como filho dele nesta terra. Sou homem? Então sou homem. Sou pai? Então ajo como pai. Sou marido? Ajo como marido. Sou esposa? Ajo como esposa. Mediante aos princípios que ele diz. Estamos estudando aqui na escola. Na escola não, no curso de casais. Falamos ontem sobre as atitudes que o marido precisa ter dentro de casa e as atitudes que a mulher tem que ter dentro de casa. E quero dizer para você, os princípios bíblicos, o que Deus fala, o que Deus ensina, vai contrário a tudo que o mundo ensinou para nós. É por isso que está tão difícil ver os casais se firmarem nos seus casamentos. Porque estamos vivendo um casamento sem princípios bíblicos. E um casamento sem princípios bíblicos está fadado a morrer. Não permanece. Por isso que temos tanto casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. Quando há o temor de Deus no coração do povo, há o temor de Deus no coração do homem, há o temor de Deus no coração da esposa, não existe isso. Porque ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida e ele vai se dedicar para ser isso. Você está entendendo? Essa é a diferença entre eu ser Ló ou eu ser Abraão. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão, sabia? Essa é outra coisa. Né? Gênesis 19:16, coloca aqui para mim, vai dizer assim, ó. Né? A gente consegue ver ali que Ló, ele saiu arrastado de dentro de Sodoma. Deus envia 2 anjos para tirar Ló lá de Sodoma, porque ele vai destruir Ló. E Ló tem que sair arrastado de dentro de Sodoma, porque ele está tão apegado àquela terra, ele está tão apegado às coisas deste mundo, que ele não consegue se desfazer. Olha ali, ele porém demorava-se. E aqueles homens que são os anjos que estavam lá na sua casa, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ele teve que ir arrastado. Porque o crente carnal, ele defende até o final o que ele está vivendo. Ele está morrendo, ele está vivendo angústia, ele está vivendo desespero, ele não consegue mudar de vida, ele, sabe, tudo na vida dele está errado, mas ele se agarrou de tal forma aquilo que ele não consegue abandonar. Ló estava com uma vida totalmente errada, mas ele não conseguia abandonar aquilo. E Deus mandou anjo, para ir lá tirar ele, mas não por causa dele. Deus mandou ir lá anjo para tirar ele, porque Ló intercedeu em favor dele. Que Abraão intercedeu em favor dele. Amém? Veja, muitos crentes também são tardios em obedecer a Deus. Ló foi salvo da destruição, mas o que testemunho que ele pode dar a seu respeito? Nenhum. Por quê? Porque ele fez tudo aquilo por obrigação. Não entendia. O que é mais interessante que eu falei, Gênesis 19, 29, vai dizer que ele fez isso por causa de Abraão. Porque Deus se lembrou de Abraão, por isso ele livrou Ló. Ele não livrou Ló por Ló. Ele livrou Ló por causa de Abraão. Gênesis 19, 29. Capítulo 19, verso 29. Aleluia. Olha ali. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? Vocês estão vivos aí? Estão entendendo? Lembrou-se Deus e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Lembrou-se Deus de Abraão, por isso ele livrou Ló. Coisa impressionante, né? Ló foi salvo pela intercessão de um homem espiritual. Deus salva Ló por causa de Abraão. Amados, o vencedor ele entra no reino e o derrotado ele vai arrastado para ser disciplinado. O crente vencedor ele vai entrar no reino e o derrotado ele vai arrastado por causa do vencedor para ser disciplinado. Porque não tomou a posse e a decisão de viver por uma vida para o Senhor. Você precisa tomar essa decisão hoje, se você não tomou. E eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Eu quero mais é que você viva o melhor de Deus. Para finalizar, olha o final de tudo da vida dos dois homens. Ló gera Isaac, Abraão gera Isaac, e Ló gera Amon e Moabe. 2 filhos, Amon e Moabe. E Isaac, ele simboliza no Antigo Testamento, um dos muitos símbolos que tem no Antigo Testamento de Cristo, né? Ele simboliza Cristo. O propósito final para a sua vida. Sabe, o propósito de Deus, o alvo de Deus final, é que nós expressemos a Cristo em nossas vidas para que o mundo possa ver Cristo em nós. Ele também aponta para o fruto do Espírito em minha vida. Esse é o alvo de Deus para com a minha vida e a sua vida hoje. Ele nos salvou, nos resgatou e disse: agora vivam o meu reino. Andem segundo a minha vontade, façam o meu querer, vivam os meus princípios e os meus propósitos, para que o mundo conheça a mim através de vocês. A questão é, quando o mundo olha para você, ele enxerga Cristo ou ele enxerga a sua carnalidade posta ali? Quando você abre a boca para falar, você abre a boca para falar as coisas de Cristo ou você abre a boca para falar das suas murmurações, das suas reclamações, das suas angústias, dos seus desesperos, dos seus desprezos? O que tem saído da sua boca tem anunciado o que você tem vivido. Por outro lado, Ló
E está lá em Gênesis 19, do 30 ao 38, vai relatar que gerou Moabe e Amon. E foi de uma forma bem grotesca, bem ruim. Foi através de incesto com as suas filhas que ele gerou a Moabe e a Amon. A filha mais velha vai dizer para a mais nova, eles saem de Sodoma, vão morar na caverna, não vão para nenhuma cidade, ele ficou com medo de ir para Zoar. E aí ele então vai para a caverna. E aí as filhas acham que só sobrou elas, que não tem mais homem nenhum. Então a mais velha diz para a mais nova, olha, precisamos dar descendência para o nosso pai. Vamos embebedá-lo para que ele não lembre, não enxergue. E eu na primeira noite me deito e na segunda noite você se deita. Para que nós possamos deixar descendência para os nossos pais. E aí que elas geram Amon e Moabe. E os amonitas e os moabitas, segundo a palavra, eles não podiam entrar no meio da congregação de Israel. Eles eram proibidos, eles eram malditos. Deus proibiu a entrada deles. Está lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 13. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação dos santos, diz lá. E foi o povo que mais incomodou a congregação de Israel. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque eles apontam para os frutos da carne, que é podre e vergonhoso. Foram os maiores inimigos de Israel. Veja que fim melancólico, que fim ruim, que fim horrível tem um filho de Deus que toma a decisão de viver pela carne. Pelo entendimento próprio. Ou pela justiça própria. Não se entrega à justiça de Cristo. De viver uma vida espiritual. De andar segundo a vontade do Senhor para com a sua vida. De estar andando nas coisas do Senhor, não conforme eu quero e eu desejo, mas conforme o Senhor determinou para a minha vida. Nós temos diante de nós aqui dois caminhos. Dois caminhos para serem vividos. O da carne e o do Espírito. Repita comigo, o da carne e o do Espírito. Da carne e do Espírito. Diga assim, a carne é derrota. O Espírito é vitória. A carne é derrota. O Espírito é vitória. Sabe, alguns dizem assim, para mim basta ser salvo. Você já ouviu isso? Para mim basta ser salvo. Mas veja, nós não podemos nos esquecer que cada um de nós, filhos de Deus, daremos conta da nossa vida para Jesus. Não é nem para Deus. Nós vamos dar conta para Jesus. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Para sermos julgados por tudo que fizemos por meio deste corpo. Quer seja bem ou quer seja mal. Você está entendendo? E a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida hoje, amados, não é justamente que nós sejamos um monte de gente mundana salva. Mas a vontade de Deus para mim e para a sua vida hoje é que justamente nós completemos as nossas carreiras que nos foram propostas, que nós vivamos uma vida pela fé, guardando a nossa fé e que a gente combata o bom combate de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Ser contrário aos pensamentos deste mundo, aos desejos deste mundo. Quando Deus diz assim para mim e para você, separa. Quando Deus diz não, quando o mundo diz separa, Deus disse, eu tenho o melhor para sua casa. Quando o mundo diz, sai desse emprego e procura outro, Deus diz, dentro deste emprego, eu tenho o melhor para a sua vida. Quando o mundo diz uma coisa, Deus diz outra. Fique alerta e atento a tudo que Deus tem dito para você. Para que você possa viver o melhor de Deus hoje. Quando algo diz para você, fique em casa. Deus diz para você, vá para a igreja. Ande nos meus caminhos e ser perfeito.
O Senhor fala com você todo o tempo, em todo instante. O que falta hoje é cristão querendo ouvir a Deus. Seja um cristão que ouça a voz do Senhor na sua vida. Viva o melhor de Deus nesses dias e seja um crente vitorioso. Porque Deus tem muito mais para a sua vida, amados. Deus tem muito mais para você. Você toma posse? Você quer ser Abraão ou quer ser Ló? Viva como Abraão viveu. Pela fé e não por vista.